Olá para você, cabeleireiro, cabeleireira do Brasil e do mundo. O tema de hoje é por que o cabelo desbota. Eu separei para você aqui uma série de situações e de motivos do porquê que isso acontece. Então presta atenção, porque você vai entender assim, então é por isso. Então eu fiz isso, por isso que deu isso. Então, se eu tivesse feito aquilo, não teria. É exatamente. É a hora de você, puxa, então é por isso. Mas isso se torna óbvio. Depois dessa aula, tudo vai ficar óbvio. O que que é óbvio? É uma coisa que você deveria ter visto desde o início. Mas o óbvio, ele precisa ser dito. Se você não fala, se você não entende, não é óbvio. O óbvio precisa ser dito. O óbvio, ele é visto por um olho treinado, por alguém que sabe perceber. A partir de hoje, porque o cabelo desbota, vai ser óbvio para você. O que você fez de errado que levou o cabelo a desbotar? Essa aula vai envolver vários outros assuntos. E o primeiro assunto é que talvez você tenha dificuldade, é a questão do fundo de clareamento. Então eu entrei agora no modo aula. Então é o seguinte, para que você possa entender por que o cabelo desbota, primeiro a gente precisa falar sobre fundo de clareamento. Mas por que eu preciso entender de fundo de clareamento para eu conseguir entender por que o cabelo desbota? Porque o fundo de clareamento, ele vai determinar se a cor vai ter fixação ou não. Como assim, Alejandro? Se você colocar uma cor mais clara que o fundo de clareamento, vai ter problema. Por exemplo, você chegou no fundo de clareamento laranja. O fundo de clareamento laranja é o fundo de clareamento do 7. Quando você descolore o cabelo, você não vai ver um cabelo castanho médio, por exemplo, está descolorindo lá do preto. Você não vai ver um castanho escuro, castanho médio, castanho claro, loiro escuro, loiro médio. Você não enxerga isso. Você vai enxergando vermelho mais escuro, vermelho, um vermelho laranja, um laranja. É isso que você vê. Então são essas cores, que são derivadas das cores primárias, amarelo, vermelho e azul, eumelanina, feomelanina, tricosiderina. Mas digamos que você chegou no fundo de clareamento 7, mas o desejo da cliente, ela escolheu lá um 9.1. 9.1. Então a cor desejada é um 9.1. Mas você não alcançou o fundo de clareamento 9, que é um fundo de clareamento no amarelo, livre de laranja, não tem mais vermelho nessa altura. Você só chegou no fundo de clareamento 7, que é o laranja. Mas a cor desejada é o 9. Então eu não quero nem saber. A mulher escolheu o 9, eu vou aplicar o 9, porque vai ficar o 9. Então quando você aplica o 9 no fundo de clareamento, que é laranja, que é o 7, o que acontece? Não vai ficar 9 só porque você aplicou 9. Eu vou dar uma aula para vocês aqui nessa série em que eu vou falar sobre altura de tom versus altura da cor. Não perca essa aula. A altura de tom é a cor que fica no cabelo visível de cor cosmética. A altura da cor é a cor que você está aplicando. Por exemplo, a altura da cor aqui é 9, porque eu estou aplicando 9.1. Mas a altura de tom que vai ficar não é 9. A altura de tom é a altura da cor que fica no cabelo quando eu aplico uma cor cosmética. Presta atenção. Para que eu tenha a altura de tom 9, eu tenho que chegar no fundo de clareamento 9, que é amarelo. Mas se eu não cheguei no fundo de clareamento do 9, eu cheguei no fundo de clareamento do 7, que é laranja, eu posso aplicar 8, eu posso aplicar 9, eu posso aplicar 10, eu posso aplicar qualquer cor mais clara. Só que vai ficar na altura de tom 7. Porque quem determina a altura de tom é o fundo de clareamento. Vai ter uma aula específica em que eu vou explicar sobre isso. Eu só estou complicando um pouquinho aqui para você, mas eu preciso dar essa explicação porque esse é o sentido do porquê a cor ela não vai pegar e ela vai ficar desbotada. Porque se você aplica
o 9,1 no laranja, o resultado da cor vai ser na altura de 7, porque não é só porque você está aplicando o 9 que vai ficar 9. Porque quando você aplica o 9 num cabelo que já está descolorido, ele preserva o fundo de clareamento naquela altura. Então ele vai ficar na altura de 7. O 9 ele vai entrar como uma matização. Ele vai entrar como uma cor somente pensando no pigmento, não com poder de clareamento. Então, estou aplicando 9, mas estou aplicando aonde? Estou aplicando no 7? Vai ficar 7. Estou aplicando no 8? Vai ficar 8. Estou aplicando no 6? Vai ficar 6. Ah, mas é o 9 que eu estou aplicando. Quem determina a altura de tom do resultado é o fundo de clareamento. Então, se você aplica um 9 no laranja, que é na altura de 7, vai ficar um 7. A quantidade de cor de cinza que contém aqui no 9 não é suficiente para apagar a laranja. Então, qual é o resultado da cor? Vai ficar um 7 laranja. Continuou laranja, porque não tem poder para apagar o fundo de clareamento, e fica na altura de 7, que já era a cor que estava no cabelo, porque você não consegue clarear mais o cabelo. Você só está usando aí essa cor, que é 9, como depósito de pigmento. E como depósito de pigmento, ele tem pouca cor. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai ficar laranja, não tanto laranja quanto o fundo de clareamento, mas um pouquinho menos laranja, mas ele vai desbotar muito rápido, porque o 9 não tem poder de fixação na altura de 7. Vamos pegar o 7 aqui como exemplo de novo. Se eu cheguei de novo no fundo de clareamento 7, a cor de fundo de clareamento novamente vai ser laranja, mas agora a cor desejada é um 5. Aí eu vou colocar um 5.0. 5.0. O cabelo ele está no fundo de clareamento laranja e você está escurecendo a cor. E você está aplicando um 5.0 no processo de escurecimento. O que acontece? Acontece que quando o cabelo ele já clareou, ele está na altura de laranja, como no caso aqui, quando você coloca uma cor mais escura, você tem que devolver o pigmento que o cabelo perdeu no processo de clareamento. Nesse caso, eu estou aplicando somente a base. Ah, mas a base, Alejandro, não é ela que escurece? Não é ela que dá fixação? Não é a base que dá o melhor preenchimento? É. Quando você aplica o 5, você está escurecendo do 7 para o 5. Mas qual é o problema? O problema é que você não está devolvendo o pigmento que o cabelo lhe perdeu no processo de clareamento. Então, se ele era um 5 natural e ele clareou para o 7, e agora você está colocando o 5 de novo, você precisa devolver pigmento. Se você não devolve pigmento, nesse caso aqui eu tenho que devolver principalmente dourado, para eu poder ter mais fixação. Eu preciso devolver, aqui eu tenho que devolver também mais azul nesse cabelo. Aí aqui eu não preciso devolver muito vermelho, porque ele tem uma concentração de vermelho na altura de 7, senão a cor vai ficar muito quente. Mas eu tenho que colocar aqui dourado, tenho que colocar azul, aí eu posso colocar o dourado como 5.3, eu posso colocar o azul como 5.1, por exemplo, que tem azul, ou 5.8, que é o azul que eu tenho na marca Valente. Se eu não faço isso e coloco simplesmente o 5, ele vai escurecer, não vai ficar totalmente um 5 fiel. A cor que vai ficar, se simplesmente eu coloco o 5 aqui, que é na altura de 7, vai ficar igual. Ele vai aparentar ficar mais ou menos um 6, só que esse 6 vai ficar mais frio. Você fala, mas não é para ficar quente? Porque ele não está no laranja, mas é que no processo de escurecimento você não vai encontrar vermelho, porque na altura do fundo de clareamento do 5 é o vermelho. Mas você não está colocando vermelho para dar fixação, para criar um fundo artificial. Você simplesmente está escurecendo com a quantidade de vermelho do laranja. Então não é suficiente para criar uma perfeita fixação na altura de 5. Então ele vai ficar mais claro que o 5. Ele vai ficar com uma cor intermediária, mais ou menos ali um 6 ou um 5,5. Só que como você está aplicando o 5 na altura de 7 e não está reconstituindo todo o pigmento, ele vai desbotar.
Ele vai ficar aquela cor que na hora pega, lavou 3, 4 vezes, ele abre o tom. E ele volta a ser ali um tom meio laranja de novo, porque o fundo de clareamento que está ali é do 7, que você sobrepôs a cor, mas ele não devolveu todos os pigmentos. E ele vai desbotar. É a mesma coisa, por exemplo, o cabelo está muito claro, aí você aplica um castanho, você aplica um preto. Aí você vê que a cor fica meio chumbada, mas lavou algumas vezes, você vê as mechas de novo. Você vê que não cobriu, não ficou uniforme. Aí as mechas clareiam de novo. Por quê? Porque você não devolveu os pigmentos no processo de escurecimento. Os pigmentos no processo de escurecimento. Então não é simplesmente porque a base foi feita para escurecer? Sim. A base foi feita para cobrir brancos? Sim. Somente a base cobre brancos? Ok, fica perfeito. Mas somente a base escurece? Somente não. Ela até escurece, mas ela precisa de mais reforço dos pigmentos. Já viu que existe pré-pigmentação? Que é quando você, por exemplo, aplica um laranja no cabelo e aí depois você escurece com base. Você aplica vermelho no cabelo e depois você escurece. A pré-pigmentação é um fundo de clareamento artificial. Entendeu? Fundo de clareamento artificial que eu crio. Só que quando você cria um fundo de clareamento artificial, laranja ou vermelho, eles depois esquentam a cor. Aí ele vai ficar com reflexo avermelhado, com reflexo alaranjado, ou, no mínimo, um marrom, que é o que eu não gosto, porque não é natural.